Olá, pessoal. Bom, pessoal, nós vamos dar continuidade e eu já carreguei os arquivos para vocês aí. Eu carreguei o arquivo da primeira parte e carreguei também agora a segunda parte. Nós vamos estar trabalhando. Também postei uma atividade que são os questionários da aula de hoje, tá? Então eu vou estar compartilhando com vocês aqui. Parte 2, pessoal. Vamos falar um pouco dessa segunda parte da nossa disciplina de hoje, tá? Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tá tudo bem o ritmo para vocês? Tá dando para compreender? Estão acompanhando a dinâmica? Sim, professor. Sim, tá ótimo. Sim, então. Beleza, vamos lá então. Professor, só uma coisa, se o senhor achar relevante e puder também, só subir aquele arquivinho lá do whiteboard que o senhor fez as anotações, se conseguir subir aí para o Teams. Vamos lá então, turma. Nessa parte 2, tá? Nós vamos avançar um pouquinho mais e vamos trabalhar um pouquinho mais da instrumentação inserida no conceito de automação, tá bom? Ok. Vocês devem estar com o arquivo aí, pessoal. Depois vocês podem também imprimi-lo, utilizar da melhor forma, tá? Então, olha só, o uso de instrumentos nos processos industriais, ele visa a obtenção de um produto de melhor qualidade, tá? Com menor custo, menor tempo e com quantidade reduzida de mão de obra, tá? Então, a própria essência, né? A própria essência da instrumentação e dentro dos processos automatizados é esta, tá, pessoal? Os instrumentos, eles nos permitem incrementar e controlar a qualidade do produto, né? O rendimento, o aumento da produção, obter e fornecer dados seguros da matéria-prima e quantidade produzida, além de ter em mãos dados relativos à própria economia do processo, né? Ou seja, tomada de decisão. Quem aqui assiste aquele programa, se não me engano é da National, Acidentes Aéreos? Quem já assistiu esse programa? Já teve a curiosidade? Estão comigo aí, pessoal? Opa, não assisti não, professor. Nunca assistiram? Sim, mas eu também não. Não. Ah, tá. Então, tem um programa que se chama Acidentes Aéreos, né? Então, ele fala dos principais acidentes aéreos mundiais, né? E por incrível que pareça, né? Um dos fatores, ou os principais fatores que estão ligados aos acidentes aéreos, né? É o quê? A falta de domínio da instrumentação ou uma falha nos instrumentos e tem também, obviamente, o erro humano, tá? Então, dentro de um processo de automação, aonde é que a instrumentação pode ser aplicada, pessoal? Então, existem alguns tipos de automação, tá? Primeiro, automação predial. O que envolve automação predial? Né? Building automation, né? Automação inteligente, comercial, bancária. A automação predial, por exemplo, envolve a instalação de sensores, né, e atuadores para o controle de energia, para o controle de iluminação, controle de acesso, né, controle de, talvez, som, tá? Buscando tornar a edificação mais sustentável, né? Mais controlável do ponto de vista dos processos existentes, tá? Então, na realidade, quando você está falando de automação predial, automação industrial,
Os tipos de sensores, na realidade, a filosofia pode ser a mesma, mas os tipos de materiais são diferentes, tá certo? Os tipos de infraestrutura são diferentes. Obviamente que para um sistema industrial, se você vai automatizar, dependendo do ambiente, você vai precisar de materiais com grau de proteção, né? Equipamentos, infraestrutura com grau de proteção muito maior. Se você está trabalhando em automação predial, você tem outras linhas, né? Linhas de equipamentos, linhas de sensores que são diferentes, tá? Automação comercial também, você vai ter basicamente os mesmos princípios, utilizando sensores, né? Utilizando lá também os atuadores, utilizando a coleta de dados. Muitas vezes a sua saída, né, na automação comercial, na automação bancária, pode ser uma impressora, você vai imprimir um relatório, ou você vai sinalizar através de um monitor, né, um monitor explicando lá um sistema lá, um painel à vista, por exemplo, né? Se você está lá dentro do banco, por exemplo, um sistema de automação bancária, um sistema de automação comercial. Todos vocês aqui já devem ter ido lá no Poupa Tempo, né? No Poupa Tempo, a gente pode ver que o Poupa Tempo ele concentra uma série de serviços públicos que acabaram sendo automatizados, né? Então, você tem lá um sistema de... Vamos dar um exemplo. Você pode... Para que ocorra o atendimento, né? Para que ocorra o atendimento da pessoa, você tem um input de entrada, você tem um sinal de entrada, né? Que é o quê? A solicitação. O que a pessoa vai fazer? Eu vou solicitar uma nova identidade, eu vou solicitar a carteira de trabalho, a renovação da carteira de trabalho. Então você pode dar esse sinal de entrada, esse input online, né? Pelo sistema online, que você vai lá no site e você faz um agendamento de uma tarefa online para que você seja atendido pessoalmente naquele horário. Então você veja a extensão de como que mudou isso daí. Antigamente você tinha filas, né, imensas, né, para você estar tentando renovar lá, retirar uma nova certidão, uma nova carteira de trabalho, um novo registro civil, né, pagar uma conta. Hoje a automatização comercial bancária fizeram com que isso ficasse extremamente ágil, extremamente rápido, tá? Então, existem softwares por trás disso daí também, isso é uma questão muito importante. Existe uma lógica, né? O sistema seu está programado, existe uma lógica de entradas, uma lógica de saídas, e mudam-se os atores, mas permanece, né, um sistema que poderia ser somente manual, depois ele foi automatizado, tá? A gente está falando aí da indústria, da manufatura, automação de batelada, automação de processos contínuos, tá? Então, independentemente da área, do tipo de automação, a instrumentação, o sensoriamento vai ser utilizado, né? Então, por exemplo, no caso aí do Poupa Tempo que a gente deu de exemplo para vocês, né? Quando se verifica que vai exceder um set point de pessoas que podem ser atendidos, a fim de se evitar a fila, ele vai direcionar para um outro poupa-tempo, para um outro endereço que está menos sobrecarregado, percebeu? Então envolve lá uma programação interna, tá? De quantos que podem ser atendidos por dia naquele balcão e coisa e tal, né? Infelizmente, né? Parodiando aqui os tempos que nós estamos vivendo aí de coronavírus, não foi possível que fosse feito isso para sacar os R$600, né, pessoal? Não deu para automatizar os R$600, né? Ou melhor, automatizou e falhou. Vocês concordam ou não? Sim, plenamente. O inferno para te dar aquilo ali. Então, esse é um dos grandes desafios, né? Esse é um dos grandes desafios que existem aí nos processos de automação. Prever, né, e fazer em pequeno espaço de tempo. Não é tão simples, né? Então, na realidade, era uma operação, um processo bancário, né, que precisava ser feito em tempo recorde, mas que
buscou se automatizar, buscou se implementar, mas mesmo assim não conseguiu se evitar as filas, tá? Que, diferentemente do poupa-tempo, se isso fosse direcionado para o poupa-tempo, poderia ter funcionado, mas só que os poupa-tempos funcionam em prédios públicos, né? Enfim, é uma série de questões estratégicas que vocês que são da área, que estão atuando, vão atuar na área, precisam estar pensando e relacionando, tá? E geralmente nas bancas quando vocês vão fazer um trabalho científico, logo mais lá na frente, quando vocês forem apresentar o trabalho de conclusão de curso de vocês, elaborar lá um TCC, um projeto, essas perguntas, essas premissas devem estar, vocês devem formular e respondê-las, tá? Não fazer a medição, a instrumentação, o monitoramento por fazer, mas pensar no porquê fazer, como fazer, quais são os resultados, quais são meus dados de entrada, como que eu vou programar o processamento dessa leitura, como que eu vou enviar esses dados de saída, como que eu vou realimentar esses dados, tá? Isso tudo faz parte da automação. As grandezas utilizadas em controle de automação: temperatura, vazão, nível, pressão e pH, né, que é uma unidade de acidez, tá? Condutividade, umidade, velocidade, tá? Entre outras. Agora aqui, pessoal, nós podemos falar nos diversos tipos, né, de controles, né? Então a gente tem um primeiro tipo de controle que é o chamado controle manual, né? O controle manual, ele não permite a eliminação do erro, tá? Ele não permite a eliminação do erro e ele resulta em uma amplitude de variação excessiva do valor da variável, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de um gráfico, né? Esse gráfico é muito importante a gente estudar ele, né? Porque imagine o seguinte: você tem aqui uma linha de referência, tá? Você tem aqui uma linha de referência. Essa linha de referência nós costumamos chamar de set point, tá? E você pode ter desvios positivos ou desvios negativos, tá? Veja que aqui essa linha é o que a gente chama de set point. E aqui são os valores obtidos, que podem ser valores instantâneos, tá? Ao longo do tempo, ó. Aqui está o nosso desvio, que pode ser positivo ou negativo, e aqui está o tempo. Pode ser em segundos, minutos, anos, meses, tá? Agora, o que acontece? Quando a gente começa a olhar esses gráficos aqui, pessoal, vocês começam a perceber que nós estamos trabalhando um pouco de estatística, né? Estatística descritiva, vamos dizer assim, tá? Então aqui nós podemos ter os chamados, uma das grandezas que a gente utiliza são os chamados desvios, né? Desvio padrão vocês já devem ter estudado. Nós temos a média, nós temos a moda, a mediana, tá? Nós temos aqui os limites, limite superior, limite inferior, tá bom? De medidas. Então, o que acontece? Existem processos que você vai precisar calibrar o seu processo, você vai precisar fazer com que o seu processo ele chegue no seu set point por meio das medições, tá? Vamos dar um exemplo bem grosseiro, né? Por exemplo, o cara que não sei se alguém já trabalhou na área mecânica, se tem alguém que já mexeu com motores de combustão, motores a diesel, né? Ou motores a gasolina também, enfim. Quando você abre um determinado motor, né, digamos a parte de cima do motor, o cabeçote, digamos que você vai fazer uma operação de troca do cabeçote, ou você vai fazer uma retífica. Você vai precisar utilizar ferramentas, né, para soltar parafusos e para apertar parafusos, tá? Então, existe um instrumento chamado torquímetro, né? O torquímetro, existe uma chave com torquímetro que serve para você ajustar o nível da força que vai ser imprimida para apertar aquele parafuso. Se você não apertar suficientemente, a vibração pode fazer com que o seu parafuso solte. Se você apertar excessivamente, pode acontecer que o seu parafuso rompa, né? Como já aconteceu uma vez com o meu carro, tá? Fui trocar uma das polias do eixo virabrequim
e devido à troca, devido ao ajuste, houve uma movimentação, uma trepidação que forçou, né? Estava fora de centro, e houve um erro no ajuste ali do parafuso, onde ele foi apertado demais e não suportou, né, aquela trepidação e chegou a se romper. Eu perdi o parafuso e quase perdi a polia, tá? Então esse é um exemplo bem grosseiro de desvios para mais e desvios para menos. Então existem tolerâncias, limites aceitáveis de valores que você pode ter num processo, né? Em que, digamos que você está no processo de envasamento, né? Processo de envasamento de um determinado líquido. Você tem um limite, né, ali de mililitros a mais ou mililitros a menos que são aceitáveis. E se esse valor extrapolar? Você deve tomar uma decisão. Então, se o seu sensor, né, se a sua instrumentação estiver falhando, você não vai conseguir tomar a atitude correta, tá? Então, estatisticamente, é verificado aqui dessa forma, né? O controle manual é muito mais difícil de você fazer, tá? Agora, já no controle automático, ó, o primeiro passo para análise de um sistema de controle é a obtenção de um modelo matemático do sistema que represente a sua planta, né? Então, você tem uma entrada, um processo a ser controlado e a sua saída. Obtido o modelo, é possível você analisar o desempenho a partir o desempenho do sistema a partir de vários métodos disponíveis, né? Sendo necessário definir o tipo de malha de controle ou tipo de tarefa a ser realizada. Então, o primeiro caso aqui é o sistema em malha aberta, né? Um exemplo de malha aberta aqui, tá? Então, a gente tem aqui uma entrada de referência, né? Nós temos uma medida de grandeza de referência, tá? Poderia ser aqui, sei lá, o caso da caixa, né? O caso da caixa, que está dentro de uma esteira transportadora, né? Então, nós temos aqui um determinado objeto em movimento, né? E existem aqui os transdutores de entrada e os controladores, tá? Então, obviamente que vai existir uma chave que liga aquele motor, que vai fazer com que aqueles motores que estão conectados às polias e às correias façam movimentar aquela esteira, tá? E a esteira, durante o processo, durante essa planta, ela pode ter vários distúrbios, né? Esses distúrbios, eles têm que ser monitorados através do quê? Dos sensores, que vão dar um sinal, vão emitir o sinal, opa, teve um distúrbio aqui. Teve um distúrbio, então, através do programa que foi implementado, realize a determinada ação, né? Então, o primeiro caso aqui, digamos que o distúrbio aqui seja separar uma peça colorida, né, uma peça de diferentes cores. Então, teria um sensor que separaria peças vermelhas e pretas, né, ou pretas e brancas. Um segundo distúrbio poderia ser o peso, e assim sucessivamente, tá? Então, ele simplesmente vai retirando da linha, ou da esteira transportadora, os objetos que indicaram um determinado distúrbio, tá? Então, de malha aberta, tá? Ele começa com um subsistema chamado de transdutor de entrada, qual converte a forma de entrada para aquela utilizada pelo controlador. O controlador aciona um processo ou uma planta, né? A entrada, algumas vezes, é chamada de referência, enquanto a saída é chamada de variável controlada, né? Outros sinais, umas perturbações são mostrados adicionados ao controlador do processo através de junções de soma, as quais fornecem uma soma algébrica dos principais sinais utilizados ou sinais associados, né? Um exemplo aqui, ó, a planta pode ser uma fornalha ou um sistema de ar-condicionado no qual a variável de saída é a temperatura, tá? A característica distintiva de um sistema em malha aberta é que ele não pode realizar compensações para quaisquer perturbações que sejam adicionadas ao sinal de acionamento no controlador, tá? Aqui nós temos algumas vantagens dos sistemas de controle. Quais são elas? Primeiro, são simples, tá? De ser construídos e de fácil manutenção.
são menos dispendiosos que o sistema de correspondente de malha fechada, não apresentam problemas de estabilidade e são adequados quando existem dificuldades de medição da saída ou quando a medição precisa da saída, né, da saída não é economicamente viável. Tá? Então, quanto mais necessidade de precisão, né, quanto mais acurado é o seu sistema, mais caro ele se torna. Tá? Então, existem determinados materiais que, para ser medidos e para que sejam manipulados por instrumentos, não precisam de tanta acuracidade. Portanto, o sistema acaba sendo um sistema mais barato, mais robusto, menos complexo. Tá? Então, geralmente, esses sistemas são sistemas de malha aberta. Tá? Agora, as desvantagens dos sistemas de malha aberta. Né? Ó, primeiro, eles têm distúrbios e mudanças na calibração que causam erros, e a saída pode apresentar diferenças em relação ao padrão desejado, e para que a saída mantenha a qualidade requerida, é necessária uma regulagem periódica. Tá? Então, como o nome já diz, é aberto, ele não se autorregula. Ele vai precisar de uma regulação externa. Tá? Agora, os sistemas de malha fechada, aqui nós temos o exemplo, né, de uma arquitetura genérica do sistema em malha fechada. Então, nós temos aqui o input, né, que é o transdutor, aqui tem um erro, o controlador e os distúrbios. A própria saída, o que ela faz? Ela realimenta, tá? Ela realimenta esse erro aqui, e aí ele vai buscar por si só o chamado set point, tá? Então, o transdutor de entrada, ele converte a forma de entrada para uma forma utilizada pelo controlador. Então, o transdutor de saída ou sensor, ele mede a resposta da saída e a converte para a forma utilizada pelo controlador, tá? Bom, vocês poderiam, pessoal, me dar um outro exemplo aí de um controle de malha fechada? Você foi tomar? Vamos lá. Uma geladeira, professor? Uma geladeira? Em que sentido? Que no caso, por ser fato de ser malha fechada, ela dá um feedback de temperatura por termostato, através do termostato, ou não? Sim, sim. Uhum. Que mais? Depende da geladeira, né? Eu pensei, aumentando um pouquinho a complexidade, eu pensei aqui no piloto automático de um avião. O que vocês acham? Também. Sim, medir a altura, a velocidade, essas coisas. Exatamente, né? Então, por exemplo, um dos valores que precisam, quando você aciona um piloto automático, é que ele precisa manter uma altura de segurança, né? Uma certa estabilidade, né? Exato. O algoritmo, né? Quando você faz a programação, quando você prepara o voo, né? Você tem uma determinada distância e ele vai buscar otimizar essa viagem, né? Em termos de velocidade, em termos de altura, em termos de direção, para garantir a economia do combustível, para garantir a estabilidade do voo, né? E você deu um exemplo muito bem. Alguém deu um exemplo, da geladeira, claro que pode ser sim um controle em malha, assim, né? Que se retroalimenta, tá? E agora esse controle de altura da aeronave, né? Então ele vai estar trabalhando ali com alguns elementos, né? Pneumáticos. Então o controle vai mandar sinal elétrico para pistões que vão mexer com as pás, né? Que faz com que o avião, né, ele se incline, né? Para descida, ou ele se incline buscando aumentar a sua altitude, perder a altitude ou ganhar altitude. Também tem a ver com
a aceleração dos motores, a abertura de uma série de componentes, tá? E isso é feito em função do quê? Desse sinal que está voltando. Ele verifica a altura, né? Ele dá aquele loop, faz aquela varredura, verifica a altura, manda o sinal e vai tentando chegar ao seu set point, tá? Então, esse é um exemplo bem típico. Existem outros sistemas, centenas, milhares de sistemas clássicos, né? De malhas fechada, tá bom? Por exemplo, se o controlador utiliza sinais elétricos para operar as válvulas do sistema de controle de temperatura, a posição de entrada e a temperatura de saída são convertidas em sinais elétricos, tá? Então, a posição de entrada pode ser convertida em uma tensão por meio de um potenciômetro ou um resistor regulável ou variável. E a temperatura de saída pode ser convertida em uma tensão por meio de um termistor, tá? Um dispositivo cuja resistência elétrica varia com a temperatura, tá? Então, esses aqui são exemplos de sistemas em malha aberta e em malha fechada, tá bom? Então, os sensores, pessoal, eles atuam dessa forma, tá bom? Nesses dois tipos de malha. A lista de exercício 2, olha só, qual que é a importância da utilização nos processos produtivos? Quais as vantagens diretas do uso de instrumentos? Essa é a lista 2, né? Quais as vantagens diretas do uso de instrumentos e processos industriais? A instrumentação aplicada aos diversos tipos de automação é a mesma? Explique, tá? Então, essas 3 questõezinhas são o que nós estamos discutindo aí, tá, pessoal? Essa aqui tem um pouco a ver com a questão anterior, vocês podem incrementar mais, dando mais exemplos, né? De como que a instrumentação pode melhorar, né? Olha aqui, ó, no primeiro momento aqui, ó, o que nós falamos aqui, ó. Olha lá, ó. O uso de instrumentos em processos industriais visa a obtenção de um produto de melhor qualidade, menor custo, menor tempo, quantidade reduzida de mão de obra, tá? Então, isso daqui é algo importante, pessoal, sim ou não? Que mais? Ó? Sim. Quais as vantagens diretas do uso de instrumentos em processos industriais, né? Olha só, a utilização dos instrumentos nos permite, olha aqui, ó, incrementar e controlar a qualidade do produto, tá? Aumentar a produção e o rendimento, obter e fornecer dados seguros da matéria-prima e quantidade produzida, além de ter em mãos dados relativos à economia do processo, tá? Então, baseado nisso daqui, vocês dissertem, tá, pessoal, em cima disso. Não é Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Aqui, ó, a instrumentação aplicada aos diversos tipos de automação é a mesma? A gente sabe que não, né? Porque existem vários tipos de automação. Então, qual que é a diferença entre elas aqui, tá bom? A predial, a comercial, no que diferencia? Nós conversamos sobre isso, tá? Depois, cite exemplos de grandezas a serem medidas em processos industriais. Já vimos isso daí também, né? Quais as desvantagens do controle? Essa aqui tá lá também, nessa parte 2, tá bom? Dê uma olhadinha lá nas grandezas derivadas do sistema internacional, tá? Procura citar um exemplo que você já atuou, que você trabalha e tudo mais. A quinta, quais as desvantagens do controle manual? Quais as desvantagens do controle manual em processos que requerem medição? E aí, a gente viu lá, né, a diferença entre controle automático e controle manual, né? O controle manual, ele geralmente está relacionado às malhas abertas ou fechadas, pessoal? Abertas. Abertas, justamente, tá? Então aí vocês vão explicar, ó, as desvantagens do controle manual, tá? Ele tem vantagens e tem desvantagens. As vantagens nós falamos, ele pode ser até mais barato, né? Ele pode ser mais robusto, né? Mais fácil de dar manutenção.
No entanto, ele precisa ser constantemente aferido, né? Ele precisa ser constantemente, precisa de manutenções constantes, tá? Entre outras coisas que nós discutimos. Bom, agora nós vamos... Essas são as primeiras questões que nós estamos discutindo até o momento, tá? Agora, voltando aqui... erros e incertezas na medição, tá? Então, olha só. Abrir aqui. Alguma pergunta até aí, pessoal? Tudo bem? Tudo ok. Ok. Então, olha só. Em qualquer medição, né, devem ser atribuídos valores de erros e incertezas nas medições, tá? A figura 1 ilustra a margem de erro na pesquisa de intenção de votos na eleição para presidente de 2014, tá? Então, qualquer sistema estatístico, ele possui uma margem de erro. Alguns maiores, outros menores, né? Então, a gente tinha essa corrida presidencial aqui e tinha uma margem de erro e ela fugiu praticamente daquilo que tinha sido pesquisado, né? Então, o erro, para o nosso caso, aqui houve um erro muito grande, tá? Um erro grosseiro de estimativa. Mas nós não podemos admitir esse tipo de erro no processo industrial, né? Em processos automatizados. Então, o erro ele pode ser definido como um valor ou um número obtido de uma medição menos um valor verdadeiro, tá? Então, a gente tem o valor medido e o valor verdadeiro, tá? Então, digamos que eu queira medir um determinado objeto. Ele, em algum momento, fisicamente, né, existe um valor real para ele. Só que, no momento em que eu faço a medição, esse valor não necessariamente vai ser o valor original, o valor real, tá? Ele contém o valor real, mas ele contém erros que podem, variações ou desvios que podem ser positivos para mais ou para menos. Tudo bem? É isso que a gente chama, né, de erro. Erro positivo para mais e erro negativo para menos, tá bom? Geralmente, quando você vai lá no supermercado, o que acontece com você na hora de você receber o troco, né? As caixas operadoras, elas costumam errar sempre para mais ou para menos na hora que elas vão te passar o troco, pessoal? Elas ou eles? Menos. Sempre menos. Para menos, né? Por que elas procuram passar sempre para menos? Porque senão vai dar o que se chama de quebra de caixa, né? Lá no final do dia, o que foi vendido vai estar registrado lá no sistema. Mas e o dinheiro que vai estar lá dentro do caixa? Pode não ser o mesmo. Então aí você tem uma quebra de caixa. Muitas vezes, na maioria das vezes, acaba tendo mais dinheiro em caixa do que aquilo que foi vendido, tá? Por incrível que pareça. A não ser que ela passou um troco errado. Se ela passou o troco errado, aí vai quebrar mesmo o caixa dela, tá? Então, erros de medição. Ok. Então, olha só. Quando a gente fala de sistemas lineares, tá? Nós sabemos que sistemas lineares são aqueles sistemas que possuem um comportamento, né? Eles possuem um comportamento que seguem uma certa linearidade. Por exemplo, uma equação de primeiro e segundo grau, né? Onde você tem uma determinada reta. Na realidade, a equação de primeiro grau, no caso, né? Onde você tem uma determinada reta entre duas variáveis. Então, a gente diz que é uma equação linear. Quando você tem lá uma equação de segundo grau, terceiro grau, né? Esse sistema deixa de ser um sistema linear, tá? Passa a ser... o seu comportamento pode ter não linearidades, tá? Isso aí são definidos em estatística, e matemática e cálculo, tá?
Por isso, a tarefa de medição ela é complexa e imperfeita, devido às características de dimensão, geometria, propriedades físicas, tipo de material, dimensão, né? Ótica, e não corresponde aos valores ideais quando medidos, tá? O erro ele pode ser classificado da seguinte forma: erro sistemático corresponde à porção previsível do erro, também definido como erro médio. E erro aleatório corresponde à porção imprevisível do erro, tá? Apresentando as medições repetidas indicações diferentes. Então, essa aqui é a equação do erro, tá, pessoal? Esse I aqui é o valor indicado que nós obtemos, né? Então, o erro é o valor indicado menos o valor verdadeiro, tá? Um exemplozinho que nós temos é esse daqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Imagine que nós temos um objeto aqui nessa balança, né? Nós temos um objeto nessa balança que ele pesa 1.000 gramas, tá? Ele pesa 1.000 gramas. Esse é o valor verdadeiro, tá? 1.000 gramas, mais ou menos 0,01 grama, é uma tolerância que a gente tem aqui, tá? Então, o que ocorre? Como que eu descubro o erro aqui? Como que eu calculo esse erro, tá? Então, o erro é igual o valor indicado, olha só, eu coloquei aqui nessa balança, né? Nesse instrumento de medição de massa, tá? E ele me deu 1.014 gramas. Então, esse é o valor medido, o valor indicado, tá? Agora, o valor verdadeiro seria 1.000, tá? Portanto, o valor indicado menos o valor verdadeiro vai me dar o erro. E no caso aqui, esse erro aqui foi positivo, tá certo? Ou seja, eu preciso de uma calibração. Esse instrumento ele não está devidamente calibrado. Então, o processo de calibração do sensor, o processo de calibração do instrumento, ele precisa de um referencial, tá? E esse referencial vai buscar o quê? O máximo, né? Ou melhor, ele vai buscar o mínimo de erro. Ele vai buscar minimizar esse desvio, tá? Minimizar esse erro, ok? Agora, veja bem, quais são os causadores, né? Os responsáveis, muitas vezes, por esse erro de medição, tá? Então, são vários, pessoal. São vários fatores que podem injetar, né? Ou colocar um erro dentro do sistema, né? Existem alguns erros que a gente vê aí, por exemplo, erros de arbitragem no jogo do Corinthians, né? É sempre a favor do Corinthians. Sim ou não, pessoal?
Então, a lista de exercício 2, nós continuamos aqui trabalhando com esses conceitos que nós vimos, né? Ó, olha só. Em um processo de medição, defina a variável controlada, meio controlado e variável manipuladora, tá? Então, aqui, lembre-se, dê uma olhadinha lá nos desenhos, né? Nas figuras das malhas, tá? Lembre do conceito de planta, né? Da planta, da fábrica. O que você está tentando controlar, o que você está manipulando, qual que é o meio, tá? O agente de controle também. A 7ª, defina e explique as características de uma malha de controle, citando suas principais vantagens e desvantagens, da malha aberta e da malha fechada. Cite 3 aplicações de sistema de controle com realimentação. Dê 3 exemplos, né, de sistemas em malha aberta. E funcionalmente, como os sistemas em malha fechada diferem dos sistemas em malha aberta, tá bom? Basicamente isso daí, pessoal, que para vocês fixarem as atividades de hoje, tá? Agora são 22 horas. Nós temos aí ainda um tempinho que eu vou ficar online com vocês aqui, tá bom? Para tirar dúvidas também e até que a gente finalize o nosso conteúdo, o nosso bate-papo de hoje aí, tá bom? Ok, pessoal? Então, uma boa semana, uma boa noite para vocês, tá bom? Eu vou dar mais um tempinho por aqui, só vou deixar o meu... eu vou desativar aqui o compartilhamento de tela. Vou deixar a minha câmera e o meu microfone desativado, mas eu vou permanecer aqui de olho no chat, tá bom? Tem um colega aí, se eu não me engano é o Jorge tá por aí? Conseguiu entrar na aula, tá participando direitinho? Oi, tô sim, professor. Consegui sim. Obrigadão. Então tá bom. Ok, pessoal? Então um abraço para vocês aí. Eu vou me desligando aqui e vou continuar no chat aqui até lá às 22h40, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem perguntar, eu estou à disposição aqui pelo contato. Beleza? Beleza, professor? Beleza, professor. Boa Certo, noite. professor. Tchau. Beleza, professor. Valeu. Obrigado, igualmente, para todos. Valeu para você também, professor. Falou, valeu.